as nossas apresentações sobre a pintura do impressionismo e hoje iremos falar sobre Edgar Degas. Como já tivemos a ocasião de falar anteriormente, todos estes artistas que fizeram parte do movimento impressionista têm, obviamente, as suas coisas em comum, mas também as suas diferenças. E, tal como iremos ver de seguida, Degas é diferente de Manet e de Monet. Degas é um artista famoso pelos seus desenhos em pastel e também pelas suas pinturas a óleo de bailarinas. Degas também produziu algumas esculturas em bronze, para além das gravuras e desenhos. Ele é especialmente identificado com o assunto da dança. Mais de metade das suas obras retratam dançarinas. Embora seja considerado um dos fundadores do impressionismo, ele rejeitou sempre esta intitulação, preferindo ser chamado de realista. E não pintou ao ar livre, como muitos dos outros impressionistas. Foi um desenhador excelente e particularmente magistral na representação do movimento ou ações, como nos exemplos das dançarinas ou dos nus de banho femininos. Além de dançarinas de balé e mulheres no banho, pintou também cavalos de corrida e jóqueis, além de retratos. Os seus retratos são notáveis pela sua complexidade psicológica e por seu retrato do isolamento humano. No início da sua carreira, Degas queria ser um pintor de história, para o qual estava bem preparado pelo seu rigoroso treino académico e um estudo aprofundado da arte clássica. No início dos seus 30 anos, ele mudou de rumo, e ao trazer os métodos tradicionais do pintor de história para o assunto contemporâneo, tornou-se um pintor clássico da vida moderna, diferente dos outros impressionistas, mais interessado na pintura de género do que na paisagem, e também uma visão menos burguesa ou otimista da sociedade. Mais de metade da sua produção mostra dançarinas ou cenas de balé das quais todos se apresentam exclusivamente mulheres e dançarinas. No restante das suas obras, uma grande proporção retratada principalmente ou quase exclusivamente são mulheres. Assim, a grande maioria dos desenhos, pinturas ou gravuras de Degas são de e sobre mulheres. As mulheres da vida moderna. Iniciou-se como retratista e da pintura de costumes da classe média e burguesa parisiense. Este retrato da família Bellali foi pintado com apenas 25 anos. Entre os 22 e os 26 anos, Edgar Degas completou o seu treino na Itália, onde parte da sua família morava. Aqui, ele pintou a irmã do seu pai, Laura, com o seu marido, o barão Bellali, e duas das suas filhas, Giulia e Giovanna. O barão era um patriota italiano, tinha sido expulso de Nápoles e vivia exilado em Florença. A sua esposa está de luto pelo seu pai, Hilaire, que tinha morrido recentemente e cujo retrato aparece precisamente no quadro vermelho emoldurado perto do rosto da sua filha. Em 1860, as duas netas, Giovanna e Giulia, tinham apenas 7 e 10 anos. A mãe é impressionamente digna e afirma uma autoridade levemente severa, que contrasta com a relativa indiferença do pai. Este retrato de família evoca o dos pintores flamencos, Van Dyck em particular. Obra-prima dos primeiros anos de Degas, este retrato evoca as tensões da família que isolam cada membro dela. As dimensões imponentes, as cores sóbrias, os jogos estruturados de perspectivas abertas, como da porta ou do espelho, todos convergem para fortalecer um clima de opressão. Tanto mais que sugestões de fuga aparecem, como esse curioso pequeno cachorrinho dividido pela moldura. A posição quase invertida da filha mais nova sozinha, cruzando a perna por baixo da saia, contrasta com a atmosfera pesada, enquanto que a irmã mais velha parece já prisioneira de convenções de adultos. Podemos ver aqui alguns dos estudos preparatórios feitos por Degas para os mesmos retratos, assim como também um retrato de Giovanna e Giuliano Bellelli, que foram retratadas novamente em 1886, 27 anos depois.
Ora, quase 10 anos depois, parece que Degas depressa se desvia para o retrato de classes mais baixas, passando dos burgueses e dos financeiros para modistas, bailarinas, prostitutas, etc. E uma visão pessimista da vida, que parece aproximá-lo mais dos realistas do que efetivamente daquela visão dourada e idílica dos impressionistas. Esta visão, menos otimista, está bem patente em algumas obras, como esta A Mulher Passando Ferro. É efetivamente uma realidade social bem distinta da de Manet ou de Monet. Classes mais baixas e em atividades laborais, não de divertimento ou de entretenimento. Temos de reparar aqui no certo olhar vazio, introspeção, com uma certa carga psicológica ou psicossocial. Apenas Daumier, antes dele, se interessara por esta classe das lavadeiras, que se tornou num dos assuntos favoritos de Degas entre 1869 e 1895. Ao início, ele pintou figuras únicas, vistas em contraluz, destacadas nitidamente contra o linho branco. Por volta de 1884 e 86, ele concentrou-se mais no assunto. Desta vez, ele representa duas mulheres numa lavandaria. Existem 4 variações, numa composição quase idêntica nesta série, com uma figura de mulher bocejando e a outra apoiando-se fortemente no seu ferro de engomar. A tela do Museu d'Orsay é a terceira variação do conjunto que aqui vemos. A escolha desse assunto ecoa as preocupações naturalistas e sociais de alguns contemporâneos do artista, tanto na literatura como na própria pintura. O romance d'Émile Zola, L'Assommoir, publicado em 1877, descreve precisamente a roupa de Gervaise e fornece uma descrição crua da miséria e dos pobres de Paris. Representadas no trabalho, cansadas até aos ossos, as duas mulheres na pintura de Degas ilustram uma visão lúcida da classe trabalhadora, mas, no entanto, não desprovidas de uma certa ternura. Um dos quadros mais conhecidos de Degas, desta sua primeira fase, é o célebre A Orquestra da Ópera. Fundamentalmente, é um retrato de um amigo seu, chamado Désiré Diot, que tocava fagote na orquestra da ópera. Aquilo que é sobretudo extraordinário nesta pintura é a grande inovação nos enquadramentos, que, como podemos ver, se encontram cortados. O mais importante do espetáculo da sala é relegado para segundo plano, o palco e as bailarinas que lá estão, cortadas pela moldura. A orquestra, geralmente não visível para o público, porque aliás ela costuma estar precisamente no chamado fosso da orquestra, é aquilo que passa aqui para primeiro plano. Ao mesmo tempo, como podemos observar, temos uma composição marcada por uma grande diagonal, aquilo que será precisamente uma das características da obra de Degas. Após o início da Guerra Franco-Prussiana, da qual já falámos várias vezes, em 1870, Degas alistou-se na Guarda Nacional, e onde a sua defesa de Paris deixou pouco tempo para a pintura. Durante o treino com espingarda, a sua visão foi considerada defeituosa, e pelo resto da vida, os seus problemas oculares acabaram por se transformar numa preocupação constante. Após a guerra, Degas começou em 1862 uma estadia prolongada em Nova Orleans, na Louisiana, onde o seu irmão René e vários outros parentes moravam. Ficou na casa de um tio crioulo, Michel Mousson, na esplanada Avenue. Degas produziu uma série de obras representando membros da família. Uma das obras de Degas em Nova Orleans, o Escritório de Algodão em Nova Orleans, recebeu uma atenção favorável em França.
e foi o seu único trabalho comprado por um museu, o Museu de Pau, durante a sua vida. Degas regressa a Paris em 1873 e o seu pai morre no ano seguinte. Quando Degas soube que o seu irmão René havia acumulado enormes dívidas comerciais. Para preservar a reputação da sua família, Degas teve de vender a sua casa e uma coleção de arte que havia herdado e usou o dinheiro para pagar as dívidas do seu irmão. Dependente pela primeira vez na sua vida das vendas das suas obras de arte, ele produziu grande parte do seu maior trabalho durante a década que começou em 1874. Desencantado até agora com o Salon, ele juntou-se a um grupo de jovens artistas que estavam organizando uma sociedade expositora independente. O grupo, como sabemos, virá a ser conhecido como dos Impressionistas. Outra das obras mais conhecidas e divulgadas de Degas, O Café, também mais conhecida como O Absinto, de 1876. A partir deste ano, os pintores impressionistas, de certa medida, abandonaram o Café Guerroba, na Avenue de Clichy, e passaram a encontrar-se no Novo Atenas, ou Café de Nouvelle Athènes, na Place Pigalle. Os dois personagens da imagem não são clientes anónimos, mas sim amigos de Manet e Degas, que concordaram em pousar para ele. Trata-se de Marcelin Desboutins e Hélène André. Esta última, uma atriz bem conhecida na sua época e um modelo bastante popular para Renoir e Degas durante a década de 1870, que aparece em numerosas obras. Do mesmo modo que Toulouse-Lautrec foi atraído para pintar pessoas que se apresentavam e se misturavam em bares e teatros parisienses, Degas ficou fascinado por mulheres da classe baixa, como viviam ou como se comportavam no seu próprio meio social. Como sempre, Degas posicionou os componentes separados dessa imagem atraente com a máxima precisão. Somos obrigados constantemente a olhar para além, através e além das coisas, para desviar a nossa atenção para trás e para a frente, entre o espaço real e o espaço refletido. Essa inquietação induzida contrasta com e ao mesmo tempo reforça a interioridade estática da mulher. Observe-se também como Degas enquadrou a foto. Corta o cachimbo e a mão do homem, dando a impressão de uma fotografia tirada por um espectador numa mesa próxima. Mas essa noção é enganosa, porque a imagem foi meticulosamente montada no estúdio e não no próprio Nouvelle Athènes. No entanto, a pintura tinha um ar tão realista que lançou uma ofensa às reputações do próprio Marcelin Desboutins e de Hélène André. Isso obrigou Degas a declarar publicamente que eles de facto não eram alcoólicos. O Absinto, originalmente intitulado No Café, foi exibido pela primeira vez na segunda exposição impressionista de 1876, realizada na galeria do eminente negociante de arte Paul Durand-Ruel, na Rue de Pelletier. Foi uma das 24 obras mostradas por Degas e, talvez não surpreendentemente, os críticos de arte odiaram. Em 1823 viria a ser exibido novamente em Inglaterra, onde foi criticado como uma afronta à moralidade. Aqui também podemos ver, em termos de composição, como, mais uma vez, esta obra é marcada pelas grandes diagonais, uma ascendente e outra descendente. Este pintor da vida moderna e também de um universo profundamente feminino também está patente nas várias obras que ele criou, representando cenas do cotidiano, deste cotidiano feminino, como estas duas obras na Modista, de 1881. Repare-se, mais uma vez, para além da componente das grandes diagonais, sobretudo na imagem da esquerda, este extraordinário ponto de vista inovador com que ele representa a cena. No quadro da esquerda, note-se como as figuras estão a ser vistas, não de frente, como seria natural, mas sim de costas, e de um plano bastante mais elevado, portanto vistas de cima para baixo. No quadro da direita,
Note-se também como, mais uma vez, todos os planos estão cortados. A própria modista tem a cabeça cortada e o corpo trocado, como se tivesse sido desmembrada. E a própria cliente é também, neste caso, vista de baixo para cima e onde aquilo que está em primeiro plano é um objeto simples, como uma cadeira, em vez da própria figura. Cerca de metade da produção de Degas, como já fizemos referência, é ocupada por desenhos e pinturas de ballet e das suas bailarinas. Essa obsessão esmagadora pela dança não se desenvolveu até ao final da década de 1870, mas passou a dominar o seu trabalho a partir de 1880 em algumas das suas últimas pinturas. Degas foi o primeiro pintor a dedicar uma atenção real ao ballet e viria a inspirar outros a fazer o mesmo mais tarde, como Toulouse-Lautrec. Mais uma vez, nestas duas versões da lição de dança, como aliás podem reparar são muito próximas, quase que uma variação sobre o mesmo tema, são também as grandes diagonais que marcam a mesma composição. Entre as pinturas e desenhos de Degas, há muitas delas que mostram estas bailarinas da época. Ballet, a estrela, mostra a sua prima bailarina Rosetta Maury, que ingressou na Ópera de Paris em 1878 e foi pintada por Edouard Manet, mas também por Renoir, por Léon Bonnat, por Anders Zorn e o amigo Degas, Ludovic Napoléon Lepic, e que foram, aliás, fotografados em várias ocasiões por Nadar, em cujo estúdio, como vimos, foi realizada a primeira exposição dos impressionistas em 1874. Degas, no entanto, foi o primeiro a pintá-la em movimento durante um bailado. Mais uma vez, os tais pontos de vista inéditos. Repare-se como no quadro da estrela nós não estamos a ver a artista, esta prima donna, ou prima bailarina, representada vista do palco, do público, da plateia, mas vista do próprio palco. Por outro lado, no quadro da direita, temos mais uma vez um destes planos picados, portanto vistos de cima para baixo, e onde se vê exatamente parte dos bastidores e com algumas personagens que estão à espera para entrar no palco ou que acabaram de sair dele. Como vimos, parece que Degas se iniciou neste tema do ballet quando pintou o amigo dele, Désiré Diraud, que tocava fagote na orquestra da ópera, como vimos. No entanto, estas primeiras obras dos anos 70 acabaram por evoluir no final da década. Esta série de pinturas, em cada uma mostra um palco, tentadoramente destacado com bailarinas, um caminho que Degas viria a seguir. Aqui, neste pastel pintado sobre um monotipo de ballet na Ópera de Paris, Degas está a passar da plateia e dos músicos para o palco e para as suas bailarinas. O caminho estava traçado. Desde a década de 70, como vimos, Degas pintou uma sucessão de obras mostrando todos os aspectos imagináveis do ballet da Ópera de Paris e das suas bailarinas. Estas tendem a dividir-se fundamentalmente em dois grupos principais. Os trabalhos concentrados em bailarinas individuais ou então em pequenos grupos. Vejam, neste caso, mais uma vez, uma composição marcada por uma grande diagonal, em que temos duas bailarinas, não no palco, mas sim por trás do cenário, depois de terem provavelmente terminado a sua atuação. Mais uma vez, estes enquadramentos inéditos, em que a figura que está em primeiro plano se encontra novamente cortada, o que faz com que seja a figura que está em segundo plano
que acaba por receber maior destaque. Do ponto de vista da técnica, note-se estas pinceladas extremamente rápidas e soltas, e onde nós podemos já ver um certo grafismo na própria técnica, com a utilização de tinta preta para marcar alguns detalhes e, sobretudo, também para marcar esta distinção evidente entre forma e fundo. Portanto, ao contrário daquilo que era o habitual suceder na pintura impressionista, que era quase uma junção da forma com o fundo, aqui parece haver uma nítida preocupação de Degas em fazer essa distinção, utilizando mesmo para isso a tinta preta, como podemos ver, por exemplo, na parte inferior do seu braço direito. Bailarina verde, também conhecido como bailarina dançante, desenvolve estes temas usando uma combinação em comum de pastel e gouache ao mesmo tempo. No primeiro plano desta sua visão inovadora, as bailarinas de verde estão em movimento. Há quase que um desmembramento completo e que é aperfeiçoado pelo seu corte apertado da composição para incluir a cabeça e os ombros de apenas uma das várias dançarinas. As pernas aparecem quase aleatoriamente nos vestidos nebulosos. Por trás delas, há uma repetição rítmica de bailarinas em vestidos cor laranja, suficientemente semelhantes para sugerir que possam ser várias imagens da mesma figura, mas ao mesmo tempo suficientemente diferentes na cor do cabelo para mostrar que não o são. Aqui não se distribuem diferenças. Bailarinas azuis é uma pintura em pastel brilhante que mostra a repetição rítmica de bailarinas quase idênticas, como se fossem imagens sobrepostas em um dos estudos fotográficos de Muybridge ou Marey. Até porque a bailarina que serviu de modelo era sempre a mesma, em diferentes posições, feitas a partir de chapas fotográficas tiradas pelo próprio Mani, que, como sabemos, também praticou a nova arte da fotografia, como se comprova precisamente pelas fotografias que chegaram até nós. Aqui, como está bem evidente, temos exatamente chapas com as três figuras, que no fundo são apenas uma mesma, em diferentes posições que serviram para a composição do pastel. Provavelmente haveria uma outra quarta chapa fotográfica que representaria a figura que está abaixada, mas que eventualmente se terá entretanto perdido. Por vezes, estas fotografias serviam mesmo para diferentes composições, como podemos reparar nesta outra obra, em que também foram usadas exatamente as mesmas chapas fotográficas para a sua realização. Ora, foi na década de 1870 que o inglês Edward Muybridge e o francês Etienne Jules Marey começaram a fazer as chamadas cronofotografias, com imagens fotográficas seriais de cavalos ou de humanos em movimento. E estas suas imagens poderão eventualmente ter inspirado a imaginação de Degas e a sua arte. Ali podemos ver exatamente um exemplo no canto superior esquerdo de uma das obras do inglês Edward Muybridge e à direita do francês Etienne Jules Marey, mostrando exatamente esta sua atenção pela representação do movimento, neste caso do movimento humano. A fotografia também foi usada por outra das suas grandes paixões, a série de uma mulher tomando banho. Como podemos ver, mais dois clichês tirados pelo próprio Degas, e o da direita serviu de composição para uma das suas pinturas.
Não se trata aqui tanto de capturar um movimento, mas sobretudo de uma ação e diferentes momentos. Note-se que estas séries de Degas não têm nada a ver com as famosas séries de Monet que vimos anteriormente. Não são de exterior, não são de paisagem, mas sim de figura humana. E, por outro lado, não são as variações atmosféricas e cromáticas das oscilações do tempo e das estações que aqui interessam, mas sobretudo a questão de captar a ação humana. Acredita-se que Degas tenha começado esta ideia de uma mulher no banho por pintar a mulher de Candaúlo por volta de 1855-1856, quando ele ainda era estudante e antes da sua partida para a Itália. Embora ele o tenha abandonado logo depois e nunca tenha completado o seu conteúdo narrativo, esta figura da rainha Nícia, despida e pronta para ir dormir, poderia igualmente estar a tomar banho, saindo de uma banheira ou a secar-se depois disso. Na década de 1880, este tema passou a dominar muitas das suas obras, talvez quase até ao ponto da obsessão. Ela aparece em diferentes momentos. Despindo-se, antes do banho, na banheira, numa cilha ou num rio, ensaboando-se, saindo do banho, secando-se ou penteando-se. A maioria das pinturas de Degas, de uma mulher tomando banho, foi feita em pastel. Mas também existem muitos esboços, alguns realizados até à conclusão em óleo e outros pintados em pastel sobre impressões monotípicas. A maioria dos pastéis mostra traçados verticais ou diagonais acentuados, proporcionando uma textura áspera mesmo sobre a pele. Como podemos reparar, ele tem uma técnica muito gráfica, desenhando o contorno a preto e criando um certo destaque entre a figura e o fundo. Note-se, por exemplo, nesta imagem da direita, a grande textura que apresenta a superfície da obra e onde, mais uma vez, se pode bem evidenciar o tal traço de contorno a preto, que ajuda a fazer esta distinção entre a figura e o fundo, portanto, dando-lhe maior volumetria e também tridimensionalidade. Mulheres numa banheira, cerca de 1886, é talvez uma das suas declarações mais perfeitas na forma, executada em texturas vibrantes em tons pastel. A arte de Degas é a antítese da impressão, meticulosamente trabalhada através de esboços e de estudos, e que evita a corrida sensorial momentânea por um fascínio sustentado e profundo. Quando algumas destas pinturas de mulheres tomando banho foram exibidas na 8ª e a última exposição impressionista, em 1876, causaram algum alvoroço, sobretudo por aquilo que era considerado a sua fealdade e a sua miséria. Mulher secando-se depois do banho, novamente um pastel de 1880, e aqui vamos poder prestar um pouco mais de atenção à sua técnica. Em primeiro lugar, começou por se usar um papel de gramagem média texturado de cor creme. Depois,
Degas fez o contorno e desenhou as sombras cinzentas a carvão. As cores foram-se elaborando em simultâneo, aplicando o mesmo tom em diferentes pontos da composição. A aplicação das cores em camadas abertas e cruzadas, deixando vir umas cores debaixo das outras, fazendo assim, como aliás era típico desta técnica impressionista, que seja o próprio olho a fazer a fusão das cores, em vez de elas se encontrarem misturadas, mantendo assim o seu brilho. Depois, vemos a aplicação de traços distintos, uns que definem a forma e outros contrários, realçando o espaço pictórico. A superfície foi depois esfregada com água, criando uma pasta que podia borrar através do pincel ou mesmo utilizando os próprios dedos. Procedeu-se depois ao uso de fixadores através de spray, que, como sabemos, na época eram de baixa qualidade, porque eram feitos manualmente e usando a própria boca para dispersar o próprio fixador. Podemos observar até algumas emendas e alterações que estão bastante visíveis, sobretudo no joelho e no braço. Portanto, repare-se como o braço parece ali oscilar. Aliás, esta é uma característica que nós já podemos presenciar naquela obra da mulher passando a ferro. Depois, traços variados com funções distintas decorativas, mas também de textura, curtos, fortes, duros e mesmo mais esborratados. A própria cor do papel serviu de base aos tons da carne. O pigmento em pó aderiu à textura do papel, criando assim um efeito irregular entre as camadas de cor clara e as camadas de cor escura. Cenas da vida da mulher moderna. É como se poderia intitular um livro sobre a obra de Degas. Aqui, é o modelo de Degas não está a tomar banho, mas está a ajustar cuidadosamente o chapéu e o cabelo para que pareçam bem. Isto relaciona-se com a sua série das mulheres tomando banho, mas também com aquela série sobre as chapelarias e a vida privada e íntima da mulher moderna. Nos seus últimos anos, devido às dificuldades de visão, que como vimos já tinham começado nos anos 70, a quando da Guerra Franco-Prussiana, Degas trabalhou quase exclusivamente com cera, pastel e barro. Mas a sua paleta ganhou mais força e também mais luminosidade, enquanto que, ao mesmo tempo, as formas se iam tornando mais simples e até mostrando já uma grande modernidade em confronto com a sua geração. Ao contrário do que sucedeu com Monet, como vimos na última lição, Degas parece ter sofrido mais uma evolução ao longo da sua carreira do que aquela que efetivamente viria a suceder com o Monet. Outra das obras mais célebres de Degas, e também das mais divulgadas, é a famosa Pequena Bailarina com 14 anos. Atualmente adorada por todos, esta versão original em cera, da Serina Pequena com 14 anos, foi criticada pela maioria dos críticos
quando foi exibida na Exposição Impressionista de 1881 em Paris. A crítica da arte ali de Mont ficou perplexa. Não peço que a arte seja sempre elegante, mas não acredito que o seu papel seja defender a causa da fialdade. A pequena figura, a única escultura que Degas exibiu publicamente, foi descrita de várias maneiras, como repulsiva, cruel, uma ameaça à sociedade. Modelada em cera colorida e adornada com cabelos reais e um traje de tecido, a pequena dançarina rompeu decisivamente com a prática académica do século XIX, introduzindo materiais mistos e incomuns e, francamente, representando um assunto moderno e provocador. Degas aumentou a controvérsia, exibindo-a como uma amostra antropológica numa vitrine de vidro. A representação estranhamente realista de Degas, como eram conhecidos os jovens dançarinos do Ballet d'Opéra de Paris, foi um desafio profundamente inquietante tanto para a tradição académica quanto para a sociedade burguesa francesa. Forçou os espectadores a enfrentar o lado obscuro do ballet, a instituição cultural no centro da vida metropolitana. Os ratos, como assim se chamavam, ou ratos de ópera, incluindo o modelo para esse número, vieram principalmente de famílias da classe trabalhadora e eram popularmente considerados vulneráveis à corrupção moral nas mãos de pretendentes abastados. Degas visualizou esse vínculo potencial com o vício, aplanando as características faciais do modelo, exagerando a testa baixa e sobressaindo a mandíbula, ajustes que estavam em conformidade com as noções científicas populares que ligavam a fisionomia e a degeneração. O seu novo uso de materiais não ortodoxos, como cabelo verdadeiro, fita de seda, corpete de linho, tutu de musseline. A pequena dançarina é um olhar inflexível para um assunto preocupante da classe trabalhadora, mas também é dotado de humanidade. Posicionada entre menino e mulher, a figura ossuda da modelo Marie Van Gotham, o seu corpo moldado por uma prática sem fim, é simultaneamente vulnerável e orgulhosa. A sua posição no topo de uma base de madeira que lembra um piso de ensaio é casual para os padrões de ballet, mas longe de ser descontraída. O pé direito é colocado muito à frente, com uma posição de 90 graus. Os seus braços estão esticados desconfortavelmente atrás das costas, os dedos das duas mãos entrelaçados, com os ombros para trás e a cabeça erguida e levemente virada para cima. A sua postura é ereta e digna, até altiva, uma influência enfatizada no treinamento do ballet, mas aqui particularmente pungente. Degas nunca mais exibiu a escultura, que foi amplamente esquecida até ser redescoberta, junto com dezenas de outras esculturas de cera, no estúdio do artista, após a sua morte em 1917. A maioria dessas esculturas originais está agora na coleção da Galeria Nacional de Arte, enquanto moldes de bronze feitos com esses originais, após a morte de Degas, podem ser encontrados um pouco por todo o mundo. Fora de um círculo íntimo de amigos, o fascínio de Degas por fazer escultura era pouco conhecido durante a sua vida. O seu trabalho escultórico era em grande parte privado e exploratório, e ele só exibiu uma peça, a versão original em cera que se encontra na Galeria Nacional de Arte. Mas quando o seu estúdio foi inventariado após a sua morte em 1917, mais de 150 esculturas, principalmente em cera, foram descobertas. Muitas estavam em pedaços muito deteriorados, mas mais de 70, representando principalmente dançarinos, cavalos e mulheres, foram recuperados e reparados. Os herdeiros de Degas contrataram a fundição francesa Ebrard para moldar as esculturas reparadas em bronze, preservando as figuras originais de cera, que por muitos anos se pensavam terem sido perdidos ou destruídos. A partir de 1919, Ebrard começou a fazer 22 moldes de cada escultura. Algumas séries não chegaram a ser finalizadas, mas a fundição lançou pelo menos 25 cópias do A Pequena Bailarina de 14 anos. É por isso que versões em bronze dela e de outras esculturas de Degas
se encontra atualmente em muitas coleções internacionais. Nos anos 50, Paul Mellon, um benfeitor da Galeria Nacional de Arte, comprou as 69 esculturas sobreviventes conhecidas que Degas havia criado durante a sua vida, embora várias tenham sido destruídas no próprio processo de fundição. Mellon acabou doando 52 dessas obras para a galeria, tornando-a assim no maior repositório de esculturas originais de Degas.